queria, nesse instante, lembrar o testemunho de Moisés, esse nosso irmão, né, que viveu há tanto tempo atrás, que diz no capítulo 33 de Êxodo: Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Não há como cantar, não há como orar, não há como interceder, não há como ofertar, não há como render graça, se Deus não nos falar primeiro. Então, o que nós queremos convidar aos irmãos nesta hora é que nós ouçamos a voz de Deus, porque mesmo que Moisés não dissesse, ele saberia e ele sabia quem era o povo dele, e nós somos seu povo, e nós queremos, portanto, que ele venha e fale ao nosso coração. Disse Deus, portanto, a Moisés: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Nós convidamos nesse instante o nosso irmão presbítero, seminarista Abba, porque ele vai ser o instrumento de Deus para nos dar a direção nesse instante. Que os irmãos com fé esperem a direção de Deus, e todas as vezes que o Senhor falar, que nós nos curvemos diante dele. Ele vai ler a palavra e vai pedir misericórdia ele mesmo, na presença do Senhor. E os irmãos ajudem-no nessa intercessão, colocando para que as suas misericórdias nos permitam ouvir o seu servo falando do nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu queria pedir, ô Lucas, você tem um PowerPoint aí, que está escrito 1º de setembro, IPI. Você entra nele, daí dá um F5, vai ter umas folhinhas. Eu não consigo ver aqui, irmãos, daí eu vou pedir ajuda aí para vocês, tá bom? Foi? Tá só as folhinhas aí? Nada escrito, né? Ok. Bom, irmãos, para mim é uma alegria estar aqui, nesse momento. Ultimamente a gente tem passado por tempos difíceis, né, amor, lá em casa. Mas para nós é uma alegria estar aqui hoje, uma alegria que a Fer esteja aqui, depois de tudo que a gente passou. Para quem não sabe, a Fer teve um problema de saúde algumas semanas atrás. Ela teve um tromboembolismo, né, amor, pulmonar, e precisou ficar internada no hospital lá em Campinas durante uma semana. Foi um tempo difícil, assim, de ficar sem ela, né? A Maria Flor, nossa filha, está ali, ficava sempre com saudade da mamãe, ia no hospital, via a mamãe. É difícil ficar nessa condição, né? A Fernanda é enfermeira, e aí tem um quezinho a mais ainda, que ela está acostumada a cuidar das pessoas, e aí precisou ser cuidada lá no hospital. Ainda é mais difícil, né, amor? Ficar nessa condição de paciente para alguém que está sempre na correria, naquela condição de ajudar os outros, né, no hospital. Mas, graças a Deus, as coisas caminharam bem, a Fer pôde se recuperar. A semana em que ela ficou no hospital era justamente a semana do aniversário dela, então ela foi internada num sábado e saiu no sábado, que era o aniversário dela, dia 24 de agosto. E no dia seguinte era nosso aniversário de casamento, de 7 anos. Então, eu estou contando isso aqui, é tudo bem, senhor irmão. Está um clima, né, de... que
Que BO, né? Mas é bênção, é bênção. Oi? É, Igrejinha dos Milagres, a nossa EPI, esse é um milagre de Deus, né? É claro que durante essa passagem foi tudo muito difícil para nós, né? Mas hoje a gente está aqui muito feliz podendo contar essa bênção aí. E aí, daí no dia 25, que foi domingo passado, era nosso aniversário de casamento e as coisas aconteceram lá no hospital de uma maneira muito graciosa assim da parte de Deus, porque a Fer precisava de um remédio para sair, um remédio dificílimo de se conseguir. O governo, a prefeitura, não sei quem que dá aquele remédio. É o governo, né? O Ministério da Saúde, eu não sei. Através da Secretaria de Saúde lá de Campinas, é quem libera, distribui esses remédios conforme a necessidade, né? É um remédio bem caro e que é difícil de conseguir com rapidez. No hospital, a Fer era medicada todo dia. Ela precisa tomar 2 injeções desse remédio todo dia. E no hospital ela estava sendo medicada e a única coisa que impedia que ela saísse do hospital era ter a medicação, porque ela não podia ficar nenhum dia sem, né? E daí Deus fez um milagre na nossa vida lá e a gente conseguiu um remédio em, 48 horas, um remédio que geralmente as pessoas levam 15 dias para conseguir a liberação, né? A gente fez bastante esforço. Eu fui lá na Secretaria de Saúde de Campinas, na Prefeitura de Campinas, lá, conversar com as pessoas. Foi um caminho nada fácil, né? Mas, no final, as coisas deram certo para a glória de Deus. Eu digo para a glória de Deus porque é para a glória de Deus mesmo. Nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor e a gente sabe que a igreja orou com a gente e isso tudo aconteceu para que o nome dele fosse glorificado também por esse motivo, né? Outro motivo de gratidão é nosso casamento, 7 anos, né, amor? De muitas bênçãos. Tem gente que fala que tem a crise dos 7 anos. A gente não desconhece essa crise aí, né, amor? Graças a Deus. Tem as lutas, né? Mas é o basicão, né? Outra bênção também que a gente tem é que no mesmo dia 25 foi aniversário do Douglas. Cadê o Douglas? Douglas é um irmão de caminhada aí também, desde criancinha a gente está nessa igreja aqui caminhando juntos. E ontem foi aniversário da minha tata, Janice, que fez aí mais um ano de vida para a glória de Deus também. Então, comecei com essas bênçãos aí, agora vamos ao que interessa, né? Não que isso tudo que eu falei não interessasse, lógico que interessava, né, irmãos? Vamos que vamos, então. Pode pôr o primeiro slide aí, por favor? Eu vou acompanhando aqui no meu celular. Tem uma mata aí? Não? Foi? Tá, então, todo mundo, durante essa semana, eu acho que ouviu falar, né, sobre o problema que o Brasil está passando com as queimadas, né? A gente aprende lá na escola que os meses do inverno no Brasil tem essa característica de ser um tempo seco, né? Apesar que hoje esteja chovendo, mas geralmente é um tempo de poucas chuvas, né, no país. E o que favorece essa situação das queimadas e que o fogo se alastre, né? Todos nós acompanhamos, alguns muito alarmados, né, acompanharam essa notícia, outros menos alarmados, né? A questão política que já vem sendo motivo de bastante atrito, né, entre os brasileiros. Voltou a ser também mais motivo de atrito. Algumas pessoas dizendo que essas queimadas são decorrentes, talvez, das declarações, do posicionamento do governo. Outras pessoas defendendo que são normais as queimadas. Não é sobre isso que a gente vai falar, mas a questão é que isso tudo nos tocou bastante, né? Por mais que a gente não esteja lá, e para ser bem sincero, né, como brasileiro, eu não tenho dimensão assim do que seja a Mata Atlântica, né? A Amazônia, porque a gente ouve falar muito. Eu nunca estive lá, mas assim, de coração, eu não tenho assim a dimensão do que seja aquilo, né? Porque às vezes a gente ouve falar de quantos campos de futebol foram
derrubados de árvores, né? E são medidas assim muito grandes, né? E eu sou uma pessoa que eu acompanho a medida em metro, né? Quando chega em alqueire, hectare, daí já não sei do que está falando, eu não sei, né? Vocês, mas eu já não entendo. Quando falou de hectare, eu já perco a noção, já não sei quanto que está falando mais. Aí quando fala de campo de futebol, eu volto a entender o tamanho mais ou menos das coisas, mas a verdade é que é muito grande, né? E de fato é um lugar que é um lugar de que depende a estrutura do clima e do mundo inteiro, né? As coisas que acontecem na Amazônia afetam o mundo inteiro. E aqui em São Paulo, a gente viu um dia que escureceu durante essa semana, por causa também da fumaça lá, das queimadas lá. Então, esse tema é um tema que acho que tocou a vida de cada um de nós aqui, de alguma maneira, essa semana. E é mais ou menos por esse caminho que a gente vai chegar até uma passagem bíblica que fala também do fogo, né? A gente tem algumas passagens na Bíblia que falam sobre o fogo e tem algumas conotações diferentes para essa figura do fogo, né? A gente viu também os incêndios no museu, né? No Museu de História lá no Rio de Janeiro, e a gente viu também na Catedral lá na França, né? De Notre Dame. Obrigado, Marisa. E realmente o fogo tem esse poder devastador, é uma coisa que fascina a gente, deixa a gente intrigado e ao mesmo tempo com uma sensação de impotência diante do poder do fogo, né? Muitas vezes o combate ao fogo é feito apenas de deixar o fogo queimar o que tem para queimar. Às vezes os bombeiros, as pessoas que vão combater o fogo, elas não têm muito o que fazer se não deixar que acabe aquele combustível, deixar que o fogo queime ali o que tem para queimar, isolar o resto das coisas e segue, né? Então, na Bíblia a gente tem algumas conotações, eu vou destacar 3. A gente tem o fogo consumidor das cidades de Sodoma e Gomorra, né? Acho que muitos de nós lembram aí dessa passagem bíblica, quando Deus consome as cidades com fogo. A gente tem o fogo que desce do céu e incendeia o altar do profeta Elias também, quando ele estava lá diante dos profetas de Baal, né? E Deus manda fogo do céu e queima aquele altar que já estava todo cheio de água e sem a menor condição de queimar. A gente tem também a brasa viva, que foi tocada nos lábios do profeta Isaías e purificou ele dos lábios impuros, quando ele se vê na presença de Deus. E é sobre o fogo também que a gente vai, então, por essa chave, a gente vai até o texto que a gente vai ler hoje aqui. Pode passar mais uma vez? Foi outra imagem de mata queimando, né? E agora, Mateus 3, versículos 1 a 12, é a leitura bíblica dessa noite. Então, peço que os irmãos abram aí. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Mateus 3, 1 a 12. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros:
Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante aqui da Tua Palavra Santa, Pai. Queremos pedir que o Senhor clareie as nossas mentes e que a gente consiga entender o que o Senhor tem para falar para nós, para cada um de nós nessa noite aqui. Tem misericórdia de mim, Pai Santo, e que as minhas palavras aqui sejam aquelas que o Senhor tem para o seu povo, Pai. Abençoa cada um de nós. Toca o nosso coração, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Perdão. Nós vamos dividir o texto para essa palavra aqui em duas partes, né? Duas partes que são fáceis de perceber durante a leitura do texto. E nós vamos pontuá-las dessa maneira, né? A primeira parte, ela está dividida dos versículos 1 até o 6 do capítulo 3, que nós lemos. O reino dos céus está perto, arrependam-se. E a segunda parte, ela vai dos versículos 7 a 12, e eu intitulei aqui que o reino traz juízo, Espírito Santo e fogo. Então vamos para o próximo slide aí, pode passar. Está um slide com o reino dos céus, número 1, é isso? Então a gente vai voltar para a leitura aqui. Naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia, começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. O livro de Mateus, ele tem uma característica, segundo os estudiosos, que ele foi escrito pensando num público de ouvintes, de leitores, que fossem os judeus. Isso porque o livro faz muitas menções como essa aqui, à escritura que já era considerada sagrada, ao Velho Testamento naquele tempo, né? Então o texto faz uma menção aqui ao livro do profeta Isaías, quando ele diz, né, a respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar. Além dessa referência, né, à questão dos judeus, a gente tem uma segunda referência que é o seguinte: quando o escritor ele faz uma descrição das roupas de João Batista, para os ouvintes judeus daquela época, as pessoas, os leitores, as pessoas que estavam lendo essa passagem, ficava claro que essa vestimenta do João Batista, ela se assemelhava à vestimenta do profeta Elias. Então, quando o texto faz essas duas menções, ele deixa claro que o reino de Deus que está sendo anunciado por João Batista é esse mesmo reino dos céus que estava no coração e preenchia o povo judeu de expectativas, né? Eles aguardavam o Messias que ainda viria, eles aguardavam o reino dos céus que seria instaurado pela presença do Messias. E quando você tem essas duas citações no texto, tanto a citação ao profeta Isaías quanto a vestimenta de João Batista, você faz essa menção a esse reino. Você deixa claro de que reino você está falando. É o reino dos céus prometido aos judeus anteriormente. Pode passar o slide, por favor. Era o reino aguardado pelos judeus. Outra questão nessa primeira parte do texto é que o reino de Deus exige arrependimento e confissão de pecados.
A chegada do reino de Deus, ela é anunciada por João Batista e já é anunciada também essa sentença: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Isso deixa claro que a proximidade do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, ela traz também esse sentimento e essa noção para aquelas pessoas e para nós que lemos o texto hoje também, de que o arrependimento e que a confissão de pecados vem também seguidas desse reino. O reino de Deus, ele traz esse novo reinado do Senhor, mas ele também traz arrependimento e traz confissão de pecados. E confissão de pecados a gente vê lá no final, que diz que os moradores que vinham para serem batizados, assim que eles confessavam seus pecados, eles eram batizados por João Batista no Rio Jordão. Está claro isso, irmãos? O reino dos céus, ele chega com arrependimento e confissão de pecados. Agora, que reino é esse? Né? O que é reino de Deus? Eu acho que a gente está acostumado a falar certas coisas, né? Principalmente no meio cristão, nas igrejas, entre nós mesmo cristãos, né? Coisas que fazem muito sentido para nós, ou que talvez não façam tanto sentido. E eu acho que o reino de Deus e a noção do que é o reino de Deus é parte desse jargão nosso, de coisas que a gente costuma sempre falar, mas que não está sempre claro para as pessoas do que a gente está falando. Antes de tentar fazer uma explicação, tentar colocar em algumas palavras o que é o reino de Deus, eu quero deixar claro o seguinte, que o reino de Deus, ele está para além da nossa capacidade de compreensão, né? Então, por ser o reino de Deus, por ser o reino do eterno, um reino de eternidade, ele compreende coisas que a gente não consegue falar com palavras. Você entende o que eu quero dizer? Uma pessoa, eu lembro quando eu estava na escola, um professor explicou isso, né? Veja, um menino que sempre morou numa casa e só tinha uma cadeira naquela casa. Ele tem 5 anos de idade, ele nunca saiu daquela casa e viu outras cadeiras. Ele só viu uma cadeira. Se alguém chegar para ele e falar assim, menino, desenhe uma cadeira, ele vai desenhar aquela cadeira que ele viu na casa dele. E se alguém disser para ele, desenha outra cadeira, ele vai falar, não sei, não existe outra cadeira. O que eu quero dizer é que a compreensão desse menino é limitada acerca desse assunto cadeiras, certo? Se alguém perguntar para você, desenha uma cadeira, se alguém te disser, desenha uma cadeira, né? Geralmente em entrevista de emprego, os caras falam uns negócios assim que não faz muito sentido, né? Desenha uma cadeira, aí você desenha a cadeira lá, o cara já sabe se você é líder ou sei lá, né? Bom, desenha uma cadeira, você vai desenhar uma cadeira. Desenha outra cadeira, você vai desenhar outra cadeira. Porque sua referência de cadeiras, sei lá qual que é enorme, você já viu muitas cadeiras. Mas esse menino só viu uma. O que eu quero dizer é que o reino de Deus, ele é algumas coisas que a gente ainda não viu. Porque é isso que a Bíblia diz, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, não é? O reino de Deus, ele é algumas coisas que a gente não tem capacidade de falar. E o próprio Jesus, quando fala sobre o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus é semelhante a isto. E aí ele traz uma parábola, explica alguma coisa sobre o reino de Deus. Em outro momento, ele fala, o reino de Deus é semelhante a isso. E com uma outra parábola, ele explica algo sobre o reino de Deus. O que eu quero dizer é que o reino de Deus, pelo próprio Jesus, é explicado por várias parábolas. Porque o reino de Deus não cabe numa explicação simples. Ok? Mas aqui eu tentei fazer uma explicação do que o reino de Deus é para mim, segundo a palavra de Deus. Mas eu quero deixar claro que isso não esgota o reino de Deus, né? E eu estou falando de reino de Deus e reino de Deus, mas o que a gente leu no texto é reino dos céus, né? Se você olhar na sua Bíblia aí, você vai ver que está escrito reino dos céus. O Evangelho segundo Mateus é o único evangelho que usa esse termo, reino dos céus. Mas em outras passagens bíblicas, nos outros livros, é usado o termo reino de Deus em situações que são as mesmas, que
Mateus está descrevendo aqui, ok? Então, quando a gente fala em reino dos céus, a gente fala em reino de Deus, a gente está falando da mesma coisa. Pode passar o próximo slide, por favor? Está aí uma descrição, o reino de Deus. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? É o reino que chega a nós, trazido pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, Ele trouxe o reino de Deus. É isso que o profeta estava falando. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Jesus estava chegando. Se você ler o texto aí, você vai ver que logo em seguida, Jesus estava chegando. Ele é quem traz o reino de Deus. Essa realidade é essa realidade que nos chama para a vida do eterno. O reino de Deus, o reino dos céus, nos chama desde já para a vida do eterno. Porque ele é um reino que virá depois da nossa morte, mas é um reino que já está instaurado nessa terra com a vinda de Jesus. Amém? E a gente passa a viver, quando a gente vive no reino de Deus, essa vida do eterno. Que vida é essa do eterno? É uma vida que inverte os valores desse mundo e que faz sentido em qualquer tempo e espaço na história, porque valoriza as coisas que vêm do alto. Então, ela é a vida do eterno porque ela valoriza as coisas que vêm do alto e as coisas que não são passageiras. Para o reino desse mundo, dinheiro, riquezas, poder, tudo isso é valoroso. Mas no reino de Deus, no reino dos céus, essas coisas deixam de ter valor porque elas são passageiras. E o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, é o que é valorizado, porque essas coisas vêm do alto. E tudo que decorre disso, do amor ao próximo e do amor a Deus sobre todas as coisas, essas coisas vêm do alto. E essas coisas valem em qualquer tempo no mundo, em qualquer tempo na história. Se você tivesse nascido lá em, 1970... Não, 70 tem uns que nasceram aí, né? Desculpa. Desculpa, irmãos. Se você tivesse nascido lá em 1500, né? Essas coisas todas estariam valendo lá. O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo. Porque essas coisas são eternas. Portanto, essa é a vida do eterno. Ok? Ela valoriza as coisas que vêm do alto e ressignifica o cosmos. O cosmos, eu botei essa palavra aqui e ficou meio pá, né? Às vezes você está escrevendo e você fala, né, o cosmos. O cosmos é o mundo, né? Que ressignifica o mundo a partir do amor de Deus sobre tudo. Sobretudo o amor a Deus. E, de semelhante modo, o amor ao próximo. Porque é isso que Jesus falou. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Para essas coisas não tem lei, não existe nada sobre essas coisas. Porque essas coisas vêm do alto, essas coisas são do eterno. Então, isso é um pouco do que é o reino de Deus. Isso é um pouco de uma percepção talvez um pouco mais clara sobre o reino de Deus. O reino de Deus está nesse mundo. E se você decide fazer parte do reino de Deus, se o Espírito Santo toca no seu coração, você já começa a viver essa vida que inverte os valores desse mundo. Você já começa a viver essa vida de ressignificação das coisas. Tudo passa a ter um novo valor para você e isso já te coloca dentro desse reino. Amém? Das últimas coisas que eu falei aqui é que o amor de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo de semelhante modo, sobre essas coisas não há lei. E puxando por esse gancho, a gente vai para a segunda parte do texto. Porque na segunda parte do texto, a mensagem muda de tom. Porque aqui, João Batista começa a falar com outras pessoas. E pessoas que são duramente atacadas nos evangelhos, né? Eu costumo dizer que as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, segundo os evangelhos, né, todas elas receberam o amor de Jesus e carinho e cuidado. Mas para algumas pessoas, com algumas pessoas, Jesus, mesmo amando, mesmo tendo muito amor por elas, ele foi um pouco mais áspero, um pouco mais
ríspido com essas pessoas. E essas pessoas são os personagens que entram na história a partir do versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas. Eu não sou um bom ator, mas aqui, presta atenção no que ele está falando. Ninhada de cobras venenosas, raça de víboras. Em outras traduções aí, talvez na sua Bíblia, ele está batendo forte nesses caras. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Os fariseus e saduceus, eles eram fariseus e saduceus eram duas facções, eram dois partidos de mestres da lei. Eles deliberavam sobre pormenores da lei de Deus. O que é isso? A lei de Deus, além dos 10 mandamentos, ela tinha outras instruções e outros regimentos, muitos outros. E os mestres da lei, eles eram responsáveis por deliberar sobre esses pormenores dessas leis. Então, eu coloquei um exemplo aqui que é o seguinte: acerca do sábado, as pessoas não podiam trabalhar no sábado. Isso era uma determinação de Deus na lei entre os judeus. Mas aí alguém falava: o que é trabalhar então no sábado, né? Se eu tiver um boi e levar ele para beber água, isso é trabalhar? Quem dizia isso, se era trabalhar ou não, eram essas pessoas, os fariseus, os saduceus. Se eu for na academia sábado, é trabalho? Aí os fariseus falavam: se você puxar um ferro, não é trabalho. Os saduceus falavam: se você correr na esteira, é trabalho, é proibido. Aí tinha os outros, você entende o que eu quero dizer? Se você fizer um leg press, é trabalho, ou não é? Esses pormenores da lei, o que é, o que não é, essas coisas eram o que esses mestres da lei, eles deliberavam no meio do povo. Acontece que eles, com o passar do tempo, eles se tornaram opressores. As deliberações deles acerca da lei, isso é, isso não é, isso começou a ser usado como opressão ao povo. A lei de Deus, que servia para um bom convívio entre as pessoas, né? Sobretudo as leis de Deus serviam para que as pessoas vivessem bem, para que a comunidade caminhasse harmoniosamente. As leis de Deus visavam o bem-estar e o amor ao próximo, né? Mas quando esses fariseus, quando esses saduceus, quando esses mestres da lei começam a fazer deliberações de maneira a oprimir as pessoas, Jesus Cristo é bastante incisivo com eles, porque eles estavam transformando algo de muito bom, um presente de Deus para o povo, em opressão. Então é para essas pessoas que se dirigem as duas palavras da segunda parte do texto: arrependam-se com atitudes. Mostrem que vocês se arrependeram, é o que diz o texto lá no versículo 8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E o que mais é dito para eles é: não se apeguem às tradições. Não digam: nós somos filhos, nós somos descendentes de Abraão. Porque o Senhor pode fazer descendentes de Abraão até dessa pedra. É o que disse o profeta para eles. Aqueles homens não foram ali no Jordão, atrás da palavra e do ensino de João Batista, com o mesmo coração disposto a ouvir. Mas eles foram ali com o coração desejoso simplesmente de fugir de uma ira que estaria para vir, porque é o que o texto diz. Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura, né? O que segue no texto é o que tem ligação com a questão do fogo, que eu citei bem no comecinho. Os versículos 10, 11 e 12, eles vêm com a seguinte sentença: o reino de Deus vem acompanhado de juízo. Quando o reino de Deus vem, ele vem propondo arrependimento e confissão de pecados. E o que o João Batista diz para aqueles fariseus e saduceus é:
o reino de Deus vem também acompanhado de juízo. E ele diz no versículo 10: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram de seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Eu confesso que durante algum tempo eu li esse texto e entendi que esse fogo que o Espírito Santo, que a palavra diz, que ele virá e batizará com o Espírito Santo e fogo, tinha mais relação com esse fogo do avivamento, né? Ele vai batizar com o Espírito Santo e com esse fogo de vida, com esse fogo de avivamento, com esse fogo que significa o poder de Deus. Mas quando a gente olha para o texto, a gente pode entender que o texto fala 3 vezes sobre o fogo. E nas 3 vezes, a conotação do fogo é a mesma. Ele diz que a árvore que não dá frutos bons será cortada e jogada no fogo. Depois ele diz que o Espírito, que aquele que virá depois dele, que é Jesus Cristo, viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E depois ele diz que ele vai separar a palha do trigo, o trigo vai guardar no seu celeiro, e a palha vai para o fogo. E o fogo que arde e nunca se apaga. Irmãos, eu acho que eu sempre li esse texto com a esperança de que esse batismo do Espírito Santo e fogo fosse esse, né? Do fogo do avivamento, mas a verdade é que a palavra é realmente dura. O Espírito Santo, ele batiza aquelas pessoas que vêm com o mesmo coração disposto ao arrependimento. Mas Jesus vem também para batizar com fogo. E batizar com fogo significa iniciar, como é o batismo, né? Mas iniciar essas pessoas numa vida de sofrimento eterno, né? E é duro dizer isso, mas a verdade é que a boa nova do Evangelho, ela começa com uma má notícia. Veja que a palavra Evangelho significa boa nova. E a verdade é que essa boa notícia, que essa novidade, essa boa nova do Senhor Jesus Cristo, essa boa nova de salvação, começa com uma má notícia. E a má notícia é essa: ele vem batizar com o Espírito Santo e vem batizar com fogo. Mas, irmãos, isso é só o começo da boa nova. Glória a Deus, porque a boa nova não acaba aqui. Glória a Deus, porque a palavra do nosso Senhor, ela não termina nisso. Porque além de batizar com fogo, ele vem também para batizar com o Espírito Santo. Para a gente entender a boa nova do Evangelho, para a gente entender essa boa nova de salvação, é preciso a gente entender que, como diz lá em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu acho que muitas pessoas têm dificuldade em... Nossa, já passou um monte de slide aí, eu nem... Pode ir passando aí, por favor, Lucas, até chegar nesse... A boa nova do Evangelho começa com uma má notícia. Muitas pessoas querem ouvir falar sobre o Evangelho, mas elas não estão dispostas a ouvir isso, que a boa nova começa com uma má notícia. A grande verdade é que o pecado, ele nos afasta de Deus. E todo ser humano já nasce numa condição de pecado. E por essa condição, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não importa quão grande tenha sido o seu pecado, ou quão pequeno tenha sido o seu pecado, a questão é que o pecado nas nossas vidas nos afasta da glória de Deus. O nosso Deus soberano, Criador de tudo,
esse Deus amoroso que olha para cada um de nós. Para Ele não há condição de conviver conosco quando a gente está sujo na lama do pecado. E essa é a condição primeira de todo ser humano, porque nós nascemos nessa condição de pecado. Essa é a má notícia. O nosso caminho, no que depender de nós, é um caminho de morte. No que depender de nós, irmãos, o nosso caminho é um caminho de morte. Não há nada que a gente possa fazer pela vida. Não há nada em nós que nos torne elegíveis para essa vida. Não há nada em nós que faça com que a gente seja abraçado por Deus. Essa é a verdade do Evangelho. E quando a gente entende isso, a gente passa a entender que todas as pessoas são iguais. A gente passa a ter mais compaixão, e amar ao próximo passa a ser algo mais palpável. Eu vi um carinha numa rádio falando assim, né? Algumas semanas atrás, teve uma situação lá no Rio de Janeiro que um rapaz sequestrou um ônibus. Todo mundo deve estar lembrado disso aí. E daí ele foi morto, esse rapaz que sequestrou o ônibus, ele foi morto pelo tiro de um sniper, né? É isso? Todo mundo aí, né? Na mesma coisa, né? Então esse rapaz foi morto, e aí o rapaz estava falando na rádio lá, ele falou assim, olha, chegou a hora de dar a opinião dele lá, ele falou, olha, eu sou cristão, e eu acho o seguinte, esse rapaz aí que morreu, ele não... morrer foi pouco para ele. Eu sou cristão, eu falo isso aí, morrer foi pouco, ele tinha que tomar um tirão lá, ficar agonizando, tal. Eu não vou lembrar exatamente as palavras desse carinha, esse cristão aí, né, da rádio. Não, foi pouco para ele morrer, ele tinha que ir para a cadeia, e lá na cadeia ele perceber as coisas. Tipo, o cara começou a traçar um caminho de castigo para esse rapaz, para essa pessoa que sequestrou o ônibus. Ele começou a traçar um caminho de castigo assim que ele maquinou na mente dele. Manja o que eu estou querendo dizer? Ele falou, ele devia ir para a cadeia, lá na cadeia, os caras deviam fazer isso com ele, e lá depois que fizesse isso... Sabe, o cara construiu uma condição de castigo assim para o cara que... Eu falei, gente... E ele falou isso depois de falar, eu sou cristão. Veja, irmãos, todos pecaram, não há nada em nós que faça com que a gente seja elegível. Não há nada em nós que faça com que a gente vá para o céu. Quando a gente entende isso, essa é a má notícia. Essa é a má notícia. Não há nada em nós. Quando a gente entende isso, a gente entende. Irmãos, veja bem, eu não estou fazendo uma apologia aqui ao cara que sequestra um ônibus. Eu não sei, se tivesse um familiar meu dentro do ônibus lá, talvez eu ia ficar doido, você entendeu? Só que a gente tem que entender que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende que não tem como nós ficarmos traçando, bolando na nossa mente castigo para os outros. Não tem como a gente ficar pedindo para Deus mandar juízo. Porque se Deus for mandar juízo sobre o sequestrador do ônibus e for mandar sobre nós também, a gente está todo mundo enrolado, irmãos. Todo mundo está enrolado, você entende? O Evangelho começa com a má notícia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente entende isso, amar ao próximo fica mais fácil. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o texto não acaba aí. Mas a mensagem do Evangelho não acaba aí. Quando eu fiz aquela reflexão sobre o reino de Deus, me faltou colocar uma coisa, que a única pessoa que pode nos colocar nesse reino é o Espírito Santo. E aí a gente vai voltar para o texto que diz que aquele que viria depois de João Batista, aquele de quem o próprio João Batista não era
digno de levar sandálias. Levar sandálias era um trabalho de escravo. João estava falando, aquele que vem depois de mim é muito maior que eu. E aquele que vem depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? Ele não vai batizar só com fogo, que é o fogo da destruição, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. E é aqui que a gente se apega nessa esperança. É aqui que a gente se agarra na palavra de Deus. É aqui que a gente se agarra e encontra uma chance, porque por nós mesmos a gente não teria nenhuma chance. Só há um jeito, é isso que está escrito aí, irmãos? Só há um jeito de não sermos batizados pelo fogo. Esse único jeito é se formos batizados pelo Espírito Santo. E o batismo pelo Espírito Santo, em algumas doutrinas, tem a ver com falar em línguas, né? Algumas pessoas já ouviram essa definição sobre o batismo do Espírito Santo, mas o que nós acreditamos é que o batismo do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é esse primeiro encontro que nós temos com o Senhor. Porque é quando o Espírito Santo nos inicia nesse reino, é quando Ele nos convence, é quando Ele nos permite crer na salvação conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário e oferecida a nós de graça. De graça, porque se fosse cobrar não tinha jeito, irmãos. De novo, não há nada em nós que nos torne elegíveis, não há nada em nós. Como Ele oferece isso de graça, então a gente tem condição de receber. Como o Espírito Santo oferece esse batismo de graça, então a gente tem condição de receber. Esse é o único jeito da gente não ser batizado pelo fogo, é sermos batizados pelo Espírito Santo. E quando eu falo isso tudo aqui, pode ser que você fique com um certo medo. Pode ser que pareça que essa palavra é aquela palavra para te dar medo. Mas eu quero dizer que não tenha medo, irmão. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Porque não depende de você. Depende do Espírito Santo de Deus. Depende de que Ele toque no seu coração e deixe claro para você que você não tem jeito. Mas Ele propõe um jeito para você. Todos nós tínhamos um caminho de morte pela frente, porque o pecado nos afastava de Deus. Jesus Cristo é essa pessoa, o próprio Deus, que se tornou homem, andou entre nós, e por não ter cometido nenhum pecado sequer, irmãos, Ele não se desviou no seu caminho, Ele não cometeu nenhum pecado, e essa condição fez com que Ele vencesse a morte, ressuscitasse no terceiro dia. Amém? Amém? Aleluia. Ele ressuscitou no terceiro dia. E esse fato permite com que cada um de nós aqui tenha vida, e vida em abundância. Permite que cada um de nós aqui tenha esperança de que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Não há nada em nós, de novo. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você ser sangue bom, ser um bom filho, ser um bom cidadão, não adianta, se não for pela graça. E é isso que diz lá em Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. As boas obras, Deus preparou de antemão para que a gente andasse nela. Mas as boas obras não são o que leva a gente para esse caminho de salvação. As boas obras não são o que leva a gente a ser batizado pelo Espírito. O que leva a gente a ser batizado pelo Espírito é reconhecer simplesmente que não depende de nós, mas que depende dEle. É essa condição de se entregar, essa condição de dizer: Senhor, eu estou aqui, não tem nada que eu possa fazer, eu reconheço, porque o meu pecado me afasta de Ti, mas eu quero atender a essa voz do Espírito Santo, e eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo, e não no fogo. Aleluia. O reino de Deus chega a nós,
trazido pelo Senhor Jesus. Pode passar o slide, por favor? Trazido pelo Senhor Jesus. Ele é essa realidade que nos chama para a vida do eterno, que inverte os valores desse mundo, que faz sentido em qualquer tempo e espaço na história, porque valoriza as coisas que vêm do alto. É o reino que ressignifica o mundo a partir do amor de Deus sobre tudo. E o amor ao próximo de semelhante modo. Quem nos coloca nesse reino é o Espírito Santo que nos convence do pecado e da graça salvadora. A mensagem do Evangelho começa com uma má notícia. Aquela árvore que não dá bom fruto será cortada. Mas o único jeito da gente ser uma árvore que dá bom fruto é se a gente estiver preso à videira verdadeira. É se a gente for um galho da árvore que é o Senhor Jesus. É se a gente for essa árvore guiada pelo Espírito a produzir bons frutos, como a gente vê ali. O único jeito da gente produzir bons frutos é se a gente for um galho da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Amém? Queria pedir para a equipe de louvor vir aqui. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Se você tem esse desejo de ser batizado pelo Espírito Santo, peça ao Senhor. De novo, não depende de você, depende dEle. E se Ele tocou no seu coração e te fez reconhecer isso, que depende dEle e que não há o que você possa fazer, se entregue a Ele, irmão. O amor dEle é impressionante, é ousado. E vem até você. Aleluia. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que nos ensina e que nos diz o caminho que a gente deve seguir, que nos mostra que a vida não depende de nós, mas depende do Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Pai, porque reconhecemos que não somos nada sem Ti e que precisamos do Senhor, Pai, para não sermos batizados no fogo, mas sermos batizados no Espírito Santo. Senhor, conduz a vida de cada um aqui, Senhor, conduz a minha vida. Tem misericórdia de mim, Pai Santo. Tem misericórdia de nós, Deus Altíssimo. Batiza com o Teu Espírito Santo aqui nessa noite, Pai. Toca nos corações. Passeia do nosso meio. Faz a Tua vontade, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.